Pessoal, vamos dar continuidade à resolução de questões de concursos públicos sobre o tema da regência verbal. A próxima questão ela diz o seguinte: assinale a frase onde a regência do verbo assistir está incorreta, ou seja, errada. Letra A. Assistimos um belo espetáculo. O verbo assistir, quando ele tem o sentido de você ver, de você presenciar, então ele é transitivo indireto, ou seja, ele vai receber a preposição a. Então, a alternativa que está errada é a letra A. Ou seja, a frase, na forma correta, ela deveria ser a seguinte: assistimos a um belo espetáculo. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra B, não assisti à missa. Verbo assistir, a mesma coisa, no sentido de você ver, de você presenciar. Então, tem um sentido, então, ele é transitivo indireto. Então, vai receber a preposição a. Então, esse a craseado aí, ele tem a presença de quê? É a junção da preposição mais o artigo. Então, está correto, porque tem preposição. Letra C, os médicos assistiram os doentes. O verbo assistir, no sentido de você auxiliar, de você ajudar, de você prestar socorro, ele é transitivo direto, então não recebe preposição. Então a letra C está correta. A mesma coisa a letra D. O técnico assistiu os jogadores. Assistir no sentido de prestar socorro, auxiliar, é transitivo direto e não recebe preposição. Então a alternativa incorreta é a letra A, porque após o verbo assistir deveria haver uma preposição a. Próxima questão. Assinale a frase em que há erro de regência verbal. Letra A. O desmatamento implica. Verbo implicar no sentido de causar, ocasionar, acarretar é transitivo direto. Então não recebe preposição. Então a frase está correta, tá? Letra B, chegamos na cidade. Olha aí a frase que a gente estava debatendo quase agora. Chegamos na cidade. O verbo chegar, ele sempre vai exigir a preposição a. Ou seja, você chega sempre a algum lugar. Ou seja, você não chega na, você não chega em, você não chega no. Você sempre chega a algum lugar. Então, a alternativa incorreta é a letra B, porque a letra B deveria receber a preposição a. Chegamos à cidade. Vamos ver as outras alternativas. Letra C. Jonas reside. Verbo residir ou morar sempre vai receber a preposição em ou a preposição na, no, nas ou nos. Então a letra C está correta. Letra D. A posição a que aspiramos. Lembra que eu falei daquelas pegadinhas de concurso, que os concursos costumam, em alguns casos, não colocar a preposição logo após o verbo e ele coloca antes do pronome relativo que ou quem? Olha aí esse caso, tá? O verbo aspirar, quando ele tem o sentido de você almejar, de você desejar, ele recebe sempre a preposição a. Só que nesse caso aqui, ó, a preposição ela não veio logo após o verbo. Aspiramos a. Mas percebam que a preposição a, ela veio para antes do pronome relativo que, a posição a que aspiramos. Então, a frase está correta. A preposição é que não está no seu lugar mais convencional, né? Mas está correta. E letra E, os ambientalistas assistiram a, ou seja, verbo assistir no sentido de ver, de você presenciar, de você ser espectador. Então, é transitivo indireto e recebe sempre a preposição a. Assistiram a. Então, a regência dessa frase, letra E, está correta. A incorreta é a letra B, pois o verbo chegar, ele receberia a preposição a. Ele deveria receber a preposição a.